saber cobrar de cada um a sua função, mas sem esquecer do lado humano. Uma pessoa intensa e extremamente bondosa. O entusiasmo que tinha pela vida, pelo trabalho e o quanto se preocupava com todos que estavam ao seu redor. Como amiga, inesquecível. Como profissional, um exemplo. Mais uma mãezona que eu tenho, né? Ela foi uma amiga. Ela não se julgava uma semideusa. Uma grande diretora e, acima de tudo, um grande ser humano. De uma cadeira como esta, Ivelisse Borges administrou, durante 20 anos, a Secretaria da Vara do Trabalho de Itanhaém. Daqui, ela observava os processos, o mobiliário, as pessoas concentradas em seu trabalho. Foram 20 anos de criatividade na solução de problemas e de estímulo aos seus companheiros de jornada. Ivelisse Ofélia Coelho de Oliveira Borges iniciou sua jornada no Judiciário Trabalhista em 1977, como auxiliar judiciário, na então 17ª Junta de Conciliação e Julgamento de São Paulo. Passou por Itapecerica da Serra e Barueri, onde, em 1985, assumiu o cargo de oficial de justiça avaliador. No ano seguinte, foi nomeada diretora de secretaria em Fernandópolis e 4 anos mais tarde assumiu o mesmo cargo em Itanhaém. Ali permaneceu até se aposentar em 2010. Sua gestão séria e democrática, um verdadeiro exemplo de boas práticas, é lembrada com saudade pelos amigos que colecionou na vara de Itanhaém. Ela tinha um sistema de trabalho que era próprio e que era dividível por funções e funcionava perfeitamente. Aquele que fazia o mandado e sempre alguém para cobrir aquela pessoa. Ela fez questão de frisar essa responsabilidade que nós tínhamos perante os jurisdicionados, né? Aqueles que vinham buscar o direito deles aqui junto à Justiça do Trabalho. E para isso ela era firme. Você pode ter certeza que de todos esses servidores que passaram aqui, eles têm um carinho muito grande com ela, todos fazem questão de falar sempre que puderem ter contato depois, porque aprenderam muito com ela, porque ela tinha isso, ela tinha com ela, o servidor tem que aprender, ela ensinava direito. Muito humana, muito compreensiva, deixando os funcionários assim à vontade, não assim tão à vontade, com regras, mas assim à vontade, que eu digo, proporcionando bem-estar para os funcionários, para que os funcionários pudessem utilizar esse bom ambiente, esse bom relacionamento, essa liberdade que ela dava, né? Sem prender, sem autoritarismo, sem assédios morais, né? Isso fazia com que os funcionários se sentissem sempre muito satisfeitos. Aliás, foi exatamente o que eu encontrei, o que eu vi quando eu cheguei aqui. Como profissional brilhante, ela sabia imprimir à vara um ritmo de trabalho acelerado, ela tinha um grande conhecimento daquilo que fazia, mas ela não se esquecia de ser a mãezona dos funcionários, de motivá-los, o que é muito difícil, às vezes, em se tratando de funcionalismo público. O trato dela com as pessoas, com os advogados, a todos ela recebia, procurava dar uma solução aos problemas, procurando trazer aos processos efetividade no que toca ao atendimento, a pessoa chegar aqui, querer saber como está, o advogado que vem querendo celeridade, isso ela sabia fazer, e muito bem. Quando ela se foi, Ivelisse foi porque aposentou. Ela foi porque quis. Assinei chorando a requisição dela, mas chegou o momento, nos separamos. Hoje estamos aqui com o Pedro, também um excelente diretor, mas ela, posso dizer, deixou muita saudade. A Silvia, né, a última homenageada do Boas Práticas, elas eram colegas, se encontravam nas reuniões do tribunal, conversavam, e a Ivelisse admirava ela. E procurava aquelas boas práticas,
ela ganhou o prêmio Novares, e, enfim, da Silvia, e a gente procurou implantar na Vara do Itanhaém. Ela estava aberta para tudo, ela não era autoritária. Ela foi uma amiga acima de toda suspeita. A amizade que nós tínhamos era uma das coisas que eu levo desses anos todos de trabalho, amizade com a família dela, com todos. É uma coisa que eu guardo com carinho. E como profissional, eu não tenho que falar, tudo que eu aprendi, tudo o que eu sou como servidor hoje, eu aprendi com ela. Gostei muito de ter trabalhado com a Evelise. Foi daquele tipo de diretor que faz a diferença, sobretudo em razão do compromisso que se tem com a instituição. Se revelou uma diretora de secretaria extremamente dedicada, extremamente profissional, né? Sempre foi muito solícita com relação, digamos assim, no assessoramento do juiz titular da vara. Nós lamentamos muito a perda da Evelise, o falecimento da Evelise, mas eu costumo dizer que a Justiça do Trabalho, a instituição, tem o privilégio de contar com servidores abnegados, que vestem a camisa. Um ano depois de se aposentar, Evelise publicou o livro Direito Material e Processual do Trabalho, ao lado do professor Carlos Augusto Marcondes de Oliveira Monteiro. Em 26 de janeiro deste ano, quando acabara de completar 61 anos de idade, a morte lhe ceifou muitos projetos e uma nova trajetória de realizações fora do serviço público. Sua importância como mulher e cidadã é reconhecida na comunidade que a acolheu. Olha, do ponto de vista do advogado, a Evelise era uma pessoa extremamente séria. Na verdade, o que eu acho que a grande marca do trabalho que ela desenvolveu durante o período em que ela esteve como diretora da Vara do Trabalho foi justamente realizar uma administração absolutamente séria, preocupada e comprometida. Tinha profunda preocupação em relação à qualidade daquilo que se realizava. Então, ela é extremamente técnica também, porque justamente pelo fato de ser profunda conhecedora de direito do trabalho, então, na verdade, existia por parte dela uma preocupação muito grande em relação àquilo que se produzia pela justiça. Então, a prática dela era uma prática que ela era muito cuidadosa em relação a tudo que ela fazia, isso ela era. Ela sempre atendia de forma bastante educada e ela estava muito presente na Vara do Trabalho. Evelise era uma pessoa que dedicou muito da vida dela também à realização de trabalhos sociais, e isso eu acompanhei. Era uma militante política também, ela tinha preocupação com as questões de natureza política, então tudo que ela pôde realizar dentro das possibilidades dela, ela fez. Trabalhando como servidora do Poder Judiciário, foi realmente um exemplo de servidora, foi um exemplo de compromisso público, foi um exemplo de dignidade. Ela sempre me transpareceu uma pessoa boníssima, de um coração muito grande, uma pessoa sempre envolvida com todas as questões do seu trabalho, com todas as questões sociais. Sempre discutia muito os problemas da população e era uma entusiasta naquilo que fazia. A cidade de Itanhaém, a segunda mais antiga do Brasil, foi o mais importante palco em que Evelise pôde demonstrar seu talento e dedicação. Belezas naturais, como a Praia do Sonho, foram inspiração para as boas práticas que ela adotou em favor de um judiciário mais ágil e efetivo. As histórias de Evelise Borges e da Vara do Trabalho de Itanhaém se confundem. Foi sua única diretora desde a instalação em 29 de outubro de 1990, até ela se aposentar. Este foi o último endereço de Evelise em Itanhaém. No convívio familiar, a administradora, eficiente e obstinada, mostrava outro lado de sua contribuição ao mundo, o amor incondicional. Nada fácil. Não é fácil para uma pessoa que convive 36 anos. A minha vida com ela foi uma vida e agora que eu estou sem ela é outra. Esse hiato que ficou depois dela não faz muita falta. Ela é muito presente.
Ela é muito forte, ela tinha uma personalidade muito forte. Desde sempre, minha mãe se mostrou muito guerreira. Sempre alcançou todos os objetivos dela, né? Igual quando ela era pequena, ela nasceu com lábio leporino. E mesmo assim, ela não desistiu. O que mais, assim, me marcou, o que mais me inspira é que ela fez pós-graduação e ela sempre dizia que, pelo fato dela já ter feito pós-graduação com uma idade, ela falava que na sala dela tinha muito pessoas jovens, ela se sentia mal e mesmo assim ela fechou a pós-graduação com 3,10. Acho que minha mãe era minha rainha, minha inspiradora, sempre foi. Atenciosa, amorosa, eu gostava muito de ficar com a gente o tempo todo, aproveitava o máximo para ficar com a gente, gostava de ficar sempre próximo e aproveitar o máximo tempo possível com a gente. É uma pessoa que fazia questão de ter a família sempre junto. A minha definição da minha mãe seria amor, respeito e lealdade. Eu acho que minha irmã, ela foi uma mulher completa. Ela foi uma mãe excepcional, foi uma esposa excepcional, foi uma nora excepcional. A Evelise era aquela pessoa que eu ligava e para ela não existia a palavra não vai dar certo, tá tudo bem. Ela era extremamente forte. Mas você pode, você vai vencer, você vai superar tudo, mesmo na minha falta, né? Porque ela já pressentiu que isso ia acontecer. Ela falava assim, eu vou te deixar um grande presente, que foi meu sobrinho. Então hoje minha sobrinha mora com meu cunhado e eu ganhei esse presente, que é o Ismael. Porque eu não sei como eu conseguiria continuar. É um anjo que foi e que só deixou boas recordações. Tudo que ela falou, que eu tenho assim, a completar desde pequena é que ela, além de ter sido uma grande lutadora, como ela já relatou, a opção dela pelo judiciário e não pela música foi exatamente em relação à família. Ela optou pela família e também por algo que ela gostava, porque ela acreditava muito, acho que a maior qualidade dela, não só como irmã, como filha, que foi um orgulho para os meus pais, é que assim, ela era muito fiel àquilo que ela acreditava. E a vida dela foi uma doação. Ela veio prematura para doar e se doou inteiramente para a família, foi arrimo de família. Um exemplo de mulher, uma prova de amor, de luta, de perseverança, honestidade, lealdade. Ela era comprometida com seus ideais, totalmente. E os ideais dela estavam focados no trabalho, na família e na coletividade. Por tudo isso é que ela era um ser humano ímpar. Procurava, sempre que a pessoa tinha um problema e trazia para ela era muito humana nessa compreensão. E ela tinha um retorno. O aula e veio a nos deixar aí, né? Recentemente, e isso é um fato que, a princípio, me abalou de uma maneira assim bem profunda, porque de fato ela representou uma figura importante na minha vida, né? A seriedade e o comprometimento, porque era uma pessoa extremamente responsável. Chegava à vara do trabalho, encontrava pelo corredor, ela abria um grande sorriso, então ela era muito carinhosa. O entusiasmo que tinha pela vida, pelo trabalho e o quanto se preocupava com todos que estavam ao seu redor. Tentar ajudar no que fosse possível. Ela era uma líder, tinha uma liderança muito importante, uma liderança boa, que é uma coisa difícil da gente ver hoje. Ela sempre foi muito competente e sempre foi muito profissional. Ela não se julgava uma semideusa. Saber cobrar de cada um a sua função, mas sem esquecer do lado humano. Ela foi uma amiga
Mais uma mãezona que eu tenho, né? Uma pessoa intensa e extremamente bondosa. Como amiga, inesquecível. Inesquecível e saudosa. Como profissional, um exemplo. Uma grande diretora e, acima de tudo, um grande ser humano.